Vida Longa CBN. Muito bem, nosso Vida Longa no ar, e a gente vai falar, como eu já adiantei, a respeito do suco de laranja, uma pesquisa muito importante que mostrou que o suco pode ser um aliado na saúde cardiovascular. Quem vai conversar conosco é a doutora Neuza Hashimoto. Ela é farmacêutica com doutorado em Ciências dos Alimentos, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Aceitou o nosso convite e está conosco nesta manhã aqui na CBN Vitória. Doutora Neuza, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia também aos ouvintes, né? Brincamos aqui com o nosso ouvinte na abertura do programa, dizendo que o suco de laranja é uma das frutas mais consumidas pelo brasileiro, com toda certeza, mas que vive aí uma contradição constante. Ora, ele é vilão, porque tem muita gente que critica até o açúcar da fruta. Diz que o suco concentra muito açúcar e tal. E ora, mocinho, porque é fruta, é natural, é saudável e geladinho cai muito bem aqui para o calor do Brasil, né? Agora a gente pode dizer que o suco de laranja é sim um mocinho, doutora? Com certeza, ele é um mocinho. Assim, a gente não pode esquecer que ele é um alimento, né? E é consumido já há gerações aí, né? E então, assim, a gente tem visto, sim, essas contradições, né? Isso eu acho que a gente vê em todo... Hoje em dia, com o avanço da ciência, a gente vê muitos estudos, mas, assim, dentro do que a gente tem visto do nosso grupo de pesquisa e dos demais, o suco de laranja e as frutas cítricas, elas trazem um benefício muito importante aí para a saúde, né? Principalmente cardiovascular. Como é que foi a pesquisa de vocês? Nós fizemos um ensaio clínico, né, onde nós convidamos pessoas saudáveis, né, e pedimos para elas ingerirem e consumirem o suco de laranja durante 2 meses consecutivos, assim, diariamente, né. Nós solicitamos que eles consumissem aí 500 ml de suco de laranja, dividido aí entre metade, né, mais ou menos um copo na hora do almoço e um copo na janta, né? E aí analisamos alguns parâmetros no decorrer desses 2 meses. Né? As pessoas, homens, mulheres, faixas etárias? Foram homens e mulheres, não teve diferença, né? Também acima de 18 anos até mais ou menos 40 anos, né? Então é uma faixa de pessoas ainda que estão, vamos dizer assim, gozando de boa saúde. Quantas pessoas foram convidadas para participar do estudo? Nós convidamos 100 pessoas, mas assim, participaram mesmo do estudo e finalizaram 85 pessoas, né? Por que acontece isso, né, doutora? Às vezes as pessoas participam, topam, mas aí ao longo do caminho desistem? Sim, às vezes o pessoal acaba enjoando, né? Porque quer queira, quer não, nós fizemos um estudo em que ele consumia todo dia, né? Então, às vezes eles desistem, esses poucos desistiram, outros é porque, assim, simplesmente não quiseram mais continuar. Existem N motivos, né? Nada muito específico. São todos voluntários, né, doutora? São todos voluntários, todos voluntários. O que mais chamou a atenção de vocês? Bom, dentro dos principais resultados, né, nós temos, acho que 3 pontos chamaram a atenção, né? Esses indivíduos, ao final do consumo de 2 meses, eles tiveram uma diminuição da inflamação sistêmica do organismo, né? Nós também observamos uma diminuição do estresse oxidativo, esses compostos, né, bioativos que estão no suco de laranja, que a gente entende que tem esses efeitos, eles são potentes antioxidantes, né, e principalmente também uma redução significativa, pequena, mas significativa da pressão arterial, né, no valor da pressão arterial. Então, no cômputo geral, né, considerando todas essas alterações ou modificações que ocorreram devido a esse consumo, a gente pode inferir que o consumo do suco, ele levou aí uma melhora na saúde, né, geral, e principalmente na saúde cardiovascular.
Uhum. Vocês analisaram vários parâmetros, todos eles foram de resultados positivos? Tiveram resultados positivos? Ah, não, assim, esses foram os três principais, Uhum. né? Outros que nós analisamos não tiveram alterações, porque também a gente também não vai esperar que o suco de laranja e esses compostos eles façam grandes alterações no Uhum. organismo, né? São pequenas alterações. Então, o que nós conseguimos constatar com certeza mesmo foram esses três parâmetros que eu comentei anteriormente. Uhum. O Fernando está aqui perguntando o que são esses compostos da laranja. Ah, sim. É interessante que, né, por que a gente estudou o suco de laranja, né? Porque no suco de laranja e nas frutas cítricas nós temos alguns compostos bioativos que são específicos desse alimento, né? Que são as flavononas, né? Uhum. E mais especificamente a esperitina, que são compostos fenólicos, né? E são encontrados em todos os alimentos, eu posso dizer vegetais, né? Mas especificamente a esperitina ela é encontrada quase que exclusivamente nas frutas cítricas, por isso que nós escolhemos o suco de laranja para esse estudo. Esse suco que eles tinham que consumir, eles faziam em casa, a fruta que eles compravam, que eles consumiam, vocês forneciam suco? Nós fornecemos o suco Uhum. para esse todo esse período, né? Uhum. E o suco era 100% natural. Então, assim, esse foi o nosso contrato, vamos dizer Uhum. assim, né? Vale ressaltar isso, né? Porque muita gente pega a laranja, bate com gelo, bate com água de coco, bate com outra coisa. Isso é o suco natural da própria fruta e sem açúcar também, adoçante, sem nada disso, né, doutora? Isso, a nossa indicação é que seja assim, 100% natural, né? Uhum. Sem adição de açúcar, porque ele já tem açúcar, então ele já é super, é agradável, né? Ele já tem um doce próprio da fruta, então é agradável. E sem adição de conservantes nem nada. É que se a gente adiciona, não é que não se possa bater com gelo ou com água de coco, é claro que é possível. Só que a gente acaba diluindo um pouquinho esses compostos, né? Uhum. Então, ingere menos, porque a gente dilui, mas assim, a indicação é que seja puro, né? E Uhum. que, de preferência, seja consumido com uma das refeições, né? Que seja o café da manhã ou mesmo as refeições, almoço e janta, né? O Jailson está aqui com a gente, dizendo, mas comer a laranja não faz o mesmo efeito que o suco? Sim, faria o mesmo efeito, só que no caso do suco, a gente consegue ingerir mais, vamos colocar dessa maneira, né? Se Quantas você pega laranjas para a dose de suco que vocês pediram para eles consumirem? isso, para a gente fazer um copo de 250 ml, né? Eles consumiram 2 copos, né? No almoço e na janta, dá em torno do quê? 3 laranjas Laranjas. para Uhum. fazer um copo, né? Então, às vezes é mais fácil a gente consumir Açúcar. ah, um copo do que 3 laranjas. Não é impossível. É claro que assim, não que não possa, né? Mas nós Uhum. estudamos o suco porque também a gente consegue também colocar aí uma quantidade um pouco maior desses compostos na dieta, né? Mas nada contra, né? Se o Jailson ou outras pessoas quiserem descascar 3 laranjas e chuparem as 3 laranjas, tá valendo também, né, doutora? Tá valendo, com certeza. Ó, o Giovanni está aqui dizendo, olha, mas para fazer efeito tem que tomar todo dia? Olha, a indicação que a gente tem uma frequência, né, no consumo. A gente entende que tomar suco de laranja todo dia é complicado, né? Mas a gente indica que sim, para que a gente tenha esse efeito, é que ele seja consumido com frequência na nossa dieta. A gente coloque isso na nossa dieta, né? Outros sucos de frutas também, eles, não vou dizer tem algumas atividades similares, né? Então a gente fala, olha, poderia aí sim intercalar, mas o estudo é com suco, é um composto específico das frutas cítricas, né? Então a gente
recomenda aí, se possível, que a gente introduza laranja ou mesmo suco de laranja ao longo do nosso dia a dia, Uhum. né? A Renata está aqui perguntando se a forma como bate o suco faz diferença, porque tem gente que espreme e bate no liquidificador, tem gente que, indústria faz muito isso, vou até completar aqui com a Renata, de dividir a laranja ao meio, meio que espreme, às vezes vai aquela partezinha mais amarga da laranja junto. Só completando aqui a pergunta da Renata, faz diferença a forma como bate o suco? Você sabe que faz diferença na concentração, na quantidade desses compostos. Uhum. Né? É interessante isso. Se a gente espreme, né, manualmente, que a gente poderia fazer em casa, como você comentou, pode ir aí alguns componentes que deixam ele mais amargo, que também a gente tem observado que eles têm uma ação positiva na saúde, Os tá? amarguinhos? Oi? Os amarguinhos também têm uma função positiva? Os amarguinhos também têm. Hum. Também, eles também são. É interessante, né? Eles Uhum. também são. Tem ação antioxidante, anti-inflamatória potente, sabe? Hum. Mas é que é complicado, né? Que a gente tem uma certa rejeição a esse amarguinho, né? Então é mais difícil ah, a gente introduzir isso, né? Fala, bate toda a casca, que a gente acaba Fica amargo, ficando. fica Fica amarguinho. amargo, fica. Mas eles são positivos também, tá? Mas o que a gente observa é que, assim, espremer manualmente em casa, né? Vamos pensar em casa, ou mesmo o suco 100% natural que a gente encontra no comércio, aí esses que estão disponibilizados, né? Obviamente, de novo, sem esses conservantes, etc. A gente vai ter uma variação na concentração, tá? Doutora, várias perguntas para a senhora estão chegando aqui dos nossos ouvintes. A gente já vai para o Repórter CBN daqui a pouco, mas vou pedir para a senhora aguardar, né? A gente volta depois para responder os outros ouvintes, mas eu já deixo aqui a do Valmic. Ele pergunta qual foi a laranja usada na pesquisa. Realmente temos vários tipos de laranja, né? Sim, nós temos uma variedade incrível disponibilizada no mercado, né? Mas nós trabalhamos com a laranja pera, que é mais comum, que acho que é mais comum disponibilizada, que a gente encontra no mercado, né? E que também ela é a principal utilizada para fazer o suco de laranja, né? Uhum. Daqui a pouco a gente vai para o repórter, mas eu já vou deixar uma pergunta para a senhora responder na volta. As pessoas que participaram, os participantes dessa pesquisa, eles também tinham que relatar alguma coisa? Ou os dados obtidos são apenas de exames? Eles relataram alguma coisa no final da pesquisa, de se sentiram melhor ou não? Fica comigo, doutora, a gente só vai para o Repórter CBN e volta na sequência para a senhora responder essa pergunta e mais duas dos nossos ouvintes aqui. Pode ser? Tá ok, eu aguardo. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Vida Longa CBN. Gente, um estudo que foi conduzido pelo Centro de Pesquisas em Alimentos da USP demonstrou que o consumo diário do suco de laranja auxilia no controle da pressão arterial e possui uma potente ação anti-inflamatória. É um verdadeiro aliado para a saúde cardiovascular do ser humano, gente. Essa pesquisa contou com 85 participantes que tomaram meio litro, 500 ml de suco de laranja, e nós estamos conversando com a doutora Neuza Hashimoto, que é farmacêutica, doutorado em Ciência dos Alimentos e professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo a respeito dessa pesquisa. Doutora, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Oi. Vamos lá, na ida para o Repórter CBN, eu deixei a pergunta a respeito do que os participantes relataram. Se eles relataram para a pesquisa, ou se vocês coletaram dados apenas por exames, mas o que eles relataram no decorrer ou no final da pesquisa, se eles se sentiram melhor ou não, como é que foi isso? Bom, durante a pesquisa, né, que foram 2 meses de consumo direto, né, nós entrávamos em contato frequentemente com esses voluntários, né, e para saber se tinha algum problema, se eles poderiam relatar alguma coisa, mas assim, eles não relataram nada que fosse ruim, né, ou vamos dizer assim, que pudesse dizer que eh, o suco ele estivesse sendo prejudicial. Mas ao contrário, na verdade, eles gostavam muito, né, porque eles tinham ali,
o suco de laranja ali posto na sua dieta, né? Uhum. E ao final, também, nós só fizemos questionamentos simples, mas também que eles não relataram nenhum uma questão ali negativa. É, positiva também, a gente tem que considerar que os efeitos, eles não são efeitos que a gente espera que sejam observados de imediato, né? Mesmo que seja em Uhum. 2 meses, né? Porque a gente está falando em um alimento, né? E compostos que estão presentes nesses alimentos. Então, a ideia é que o consumo diário ou frequente desses compostos, eles vão melhorando a saúde, né? E que isso vai refletir a longo prazo. Então, Uhum. dentro do que a gente espera de respostas assim, eu tive uma melhora de uma condição ou outra, a gente não teve, simplesmente assim. A gente tem aí os dados analisados, né, dos ensaios que nós fizemos e que mostraram essa influência, né, essa ação desses compostos que estão presentes no suco de laranja e nas frutas cítricas na saúde cardiovascular. Aproveitando que a senhora citou os compostos, de novo, as flavanonas e a expectina, certo? Ah, São as flavanonas, a classe é uhum, flavanona, né? E o uhum. composto que a gente está estudando mais especificamente é a esperitina. A Ângela está perguntando se no limão esses compostos estão em maior quantidade. Eles estão presentes, mas em menor quantidade, tá? Uhum, Então, nós fizemos uma avaliação, né, uma quantificação, na verdade, das diversas variedades, laranjas, mexericas, né? E a, a que apresenta as maiores concentrações são as laranjas mesmo, uhum. tá? O Frederico está aqui perguntando, mas o suco de laranja não tem muito menos fibra? Esses compostos de alguma forma compensam isso, doutora? Sim, eles têm menos fibra, né? E por isso que também consumir a fruta in natura também é indicada, mas a fibra e esses compostos, a esperitina, elas atuam de maneiras diferentes, né? Por Uhum, mecanismos diferentes. Então, não é porque nós temos uma menor quantidade de uma é que vai interferir na ação da outra, né? Nesse caso em específico, até a gente, como o suco de laranja realmente ele na sua extração, né? Você tem menos fibras contidas, o efeito realmente está sendo em decorrência do consumo desses compostos, né? Então, assim, obviamente, fibras mais esses compostos, talvez a gente tenha resultados até melhores, mas de qualquer forma, um não exclui o outro. uhum. A Beatriz conosco aqui também tem uma pergunta para a senhora, nossa produtora, que inclusive conversou com a senhora para a produção do programa. Beatriz. Ei, Patrícia. Bom dia, doutora. Tudo bem? A minha dúvida é a seguinte: a senhora comentou sobre ser indicado, né? Os testes, durante os testes vocês indicaram os participantes beberem o suco durante as refeições, o almoço e jantar. Eu sempre ouvi que não é legal beber líquido enquanto está comendo, assim. Tem alguma restrição mesmo? Por que ele seria bom durante a refeição? Bom, é que aí é interessante essa pergunta. Nós fizemos um outro ensaio, né, em que nós, assim, obviamente que o suco de laranja, como ele tem uma quantidade de açúcar, Uhum, né? E isso, na verdade, é importante, porque nós precisamos desse açúcar, né? Como nutriente. Mas o que nós observamos num outro estudo é que esses mesmos compostos, eles podem diminuir, não é diminuir, mas diminuir a velocidade de absorção desses açúcares, né? uhum, Então, assim, como a gente está consumindo a refeição também tem amido, tem outras fontes de carboidratos, né? O que nós observamos aqui? É, esses compostos, eles diminuem um pouco a velocidade de absorção desses açúcares, que seja oriundo da refeição e da própria ingestão do suco, né? Então, isso é benéfico, na ah, verdade, uhum, né? Seria quase hum, similar ou comparativamente ao papel da fibra, né? uhum, Então, como a gente tem ali mecanismos diferentes, mas assim, é, nós temos aí uma melhora dentro do que a gente observa, não vai ter um- uma, vamos colocar assim,
um controle da glicemia pós-prandial, Uhum, né? A gente espera que ele aumente, óbvio, com a refeição, né? uhum. Mas com um controle melhor dessa absorção, dessa liberação desses carboidratos para serem absorvidos. Essa é uma outra polêmica também. Eu confesso, não sei, nossos ouvintes podem participar conosco também. Eu não consigo almoçar sem ter um suco, uma água do lado. Eu acho que fica tudo muito seco. Eu preciso ter um líquido para me ajudar. Uhum. Não? É, acho que aí também vai é, do seu hábito, né? Uhum, Eu também, eu sempre tenho, ou que seja uma água ou um suco, durante as refeições. Existe sim estudos que mostram ou que trazem informações que são, dizem que não é adequado, etc. Mas uhum, o que eu posso falar em relação ao suco de laranja é que ele até é positivo, porque ele auxilia num controle da liberação desses carboidratos para serem absorvidos, né? uhum. Então, isso seria muito positivo também. E junto com a absorção desses compostos, mesmos compostos, que é a espiritina, e trazendo esses outros, essa ação antioxidante, anti-inflamatória, e mesmo uma redução significativa na pressão arterial, eu acho que isso é positivo para a saúde como um todo, Uhum. né? Duas últimas perguntas dos nossos ouvintes aqui. A senhora falou a respeito dos participantes, mais ou menos na casa dos 40 anos, entre homens e mulheres, com uma vida, uma saúde boa. Ele pergunta se algum deles tinha algum tipo de problema que foi aceitável para a pesquisa. Acho que ele deve estar se referindo, de repente, a colesterol alto, alguma coisa assim mais básica, talvez. Sim, em geral a gente nós colocamos alguns critérios de inclusão, né, desses participantes e principalmente a gente entendia que assim que eles fossem saudáveis, ou seja, perfil bioquímico, né, aquelas análises de colesterol, glicemia, glicérides, se estivesse na sua faixa de normalidade, né, que esses indivíduos eram ou no máximo sobrepeso, né, mas que eles tinham assim um perfil dito saudável, né? Sem Entendo. nenhuma característica de doença ou início de algum tipo, por exemplo, uma resistência insulínica ou diabetes, ou, enfim, Uhum. uma doença aí, cardiovascular, né? E o Marcelo, não é uma pergunta, é uma observação dele, até pertinente, ele dizendo: olha, gente, bom dia. Levando em conta os preços praticados nas padarias de Itapuã em Vila Velha, que é onde ele mora, consumir 2 copos de suco de laranja todo dia custaria R$ 840 por mês. Um verdadeiro absurdo. O jeito mesmo é comprar laranja e fazer em casa, que sai muito mais barato mesmo, né, doutora? Eu acho que sim, né? Complicar comprando também é complicado, mas como eu comentei, nós estudamos o suco de laranja porque acho que a gente consegue aí ter uma quantidade maior, mas nada impede da gente fazer isso em casa, né? Que Uhum. assim, vai sair com custo menor, é claro, né? A gente tem certeza do que a gente está consumindo mesmo, Tem né? O certeza que a suco laranja, 100%. que a laranja foi lavada antes de fazer, né, doutora? Justamente. Uhum. Então, assim, nada impede. Eu acho que até é saudável que se faça isso em casa, né? Uhum. É, mas também, às vezes, por que não, né? A gente acaba consumindo, isso é uma questão de praticidade. Mas, assim, eu acho que, assim, o consumo, o que a gente fala, assim, é que esse consumo, ele precisa ser com uma certa frequência, né? Não é assim esporádico, vou consumir hoje, daqui a uma semana, né? Assim que ele coloque, acho que todo dia seria o indicado, talvez, né? Mas a gente sabe que isso é impossível. Impossível não, não é mais difícil. Uhum. Mas assim, que a gente coloque isso com frequência, porque aí aos poucos ele vai melhorando esses parâmetros que a longo prazo eles reflete aí na manutenção da saúde, né? Então, Ah, essa é a ideia. A gente não pode esquecer que é um alimento, né? uhum. Eu falei que era a última, chegou uma do Renan aqui também interessante. Ele fala: posso fazer uma jarra de suco e deixar em casa? Porque todo mundo fala que perde sabor, perde nutriente, mas a gente compra suco pronto na rua. Eu acho que assim, a gente pode preparar, mas não, também é aquela coisa, o pessoal fala, né? Prepara o suco e tem que consumir imediatamente, né? Porque senão a vitamina C é oxidada e perde efeito,
né? De uma maneira geral, acho que assim, se a gente mantém ele por longo tempo na geladeira, ele acaba mudando de sabor mesmo, né? Uhum. Mas também não é assim uma necessidade de preparar logo em seguida consumir. É possível deixar ele um pouco na geladeira, não mais que obviamente um dia, né? Eu Uhum. acho que isso não é recomendado, mas que você prepare uma jarra e possa ir consumindo aí com as refeições, né? Isso é Uhum. possível. A vitamina C realmente ela se oxida muito facilmente, tá? Então, Uhum. pensando pelo lado da Da laranja ser fonte vitamina. de vitamina, ela é importante, assim, ela acaba tendo uma perda significativa durante a manutenção na geladeira, tá? Mas os compostos estão ali ainda. Mas esses compostos, eles são mais estáveis, permanecem aí por mais tempo, né? Mas assim, como é um suco natural, né? Obviamente, e preparado em casa, não dá para ser mantido por muito tempo. Então, assim, Uhum. preparar, talvez aí faça uma questão de facilidade, né? Também. E aí consumir ou no café da manhã, junto com o café da manhã, no almoço e na janta. Acho que isso é bem factível. Doutora, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Conversamos com a doutora Neuza Hashimoto sobre uma pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo, que mostrou que o suco de laranja é sim mocinho, gente. Ele pode até perder um pouquinho de vitamina C se você faz e deixa na geladeira, mas os compostos importantes também estão lá. Você pode continuar tomando. É bom tomar fresquinho? É. Né? Se você puder, melhor. Mas também não é para deixar de um dia para o outro, não. O fato é, suco de laranja é saudável e faz bem para a saúde cardiovascular do ser humano. Obrigada, viu, doutora, por conversar conosco. Obrigada, Patrícia. Estou à disposição aí, se vocês quiserem conversar mais. Com certeza. Até uma próxima oportunidade, doutora. Parabéns Tá para a senhora ok. e para a equipe. Obrigada.